Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BVR Conecta, o podcast do nosso escritório. Eu sou o Dr. Renato, estou aqui junto com a minha parceira, a Cíntia, minha sócia, e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores sonhos de todo brasileiro. Mas presta atenção, não é a casa própria não, é um outro sonho, está entre os 3 maiores sonhos dos brasileiros. Que seria qual, Cíntia? Antes de falar o que todo mundo hoje vai gostar muito, queria lembrar vocês, para vocês se inscreverem lá no nosso canal, tanto do YouTube quanto do Spotify, para acompanharem aqui os nossos podcasts. E o BVR Conecta, ele nasceu, Renato, também com muito desse nosso desejo de conectar o direito, pessoas e negócios. E aí, agora que eu já falei isso para vocês, a gente vai falar hoje sobre um dos maiores sonhos do brasileiro, que é empreender. Um dos maiores sonhos do brasileiro é ser dono do próprio negócio. E aqui nós estamos nessa jornada de empreendedores, empresários e sócios. E a gente vai trazer para vocês um pouquinho dos desafios e das oportunidades que é o empreendedorismo. Uma palavra que parece que está dentro da nossa essência. E eu já vou começar com uma pergunta aqui para o Renato. Renato, você acha que na nossa vida, como um todo, desde a escola e tudo mais, a gente é incentivado a empreender? O que você acha? Olha, incentivado, eu vejo que não, os colégios não ensinam isso. Entretanto, a gente vê que está ali no sonho dos nossos pais, o sonho dos amigos dos nossos pais, então a gente vai sempre crescendo, querendo ser autônomo. A maioria das pessoas diz que não quer ser funcionário de ninguém, não quer receber ordens, então a gente, já desde novo, a gente trilha esse caminho de buscar e ter o desejo de ter a própria empresa. Só que o que acontece? A maioria dos empreendedores esquece que tem uma pessoa que pode ser fundamental para que o seu sonho se torne realidade. Que é quem? Os advogados. Esquece de procurar um advogado, ver a melhor forma de abrir uma empresa, qual o caminho que deve seguir, qual legislação deve seguir, qual tipo de empresa vai seguir. E nesse de esquecer de conversar com quem conhece das leis e como que deve ser implantado o começo da empresa para que não dê errado, as pessoas acabam que esse sonho se torna um pesadelo. Gente, isso é tão sério que muita gente não sabe, mas em média, a gente vai quebrar aí ao longo da vida, quem tem negócio, no mínimo mais de 3 vezes. E a gente hoje tem no Brasil um número aí muito grande de pessoas empreendendo. E aí, quando a gente fala de procurar o advogado, muita gente vê um escritório, um departamento jurídico e o próprio ali profissional como um setor de que foi feito para, na verdade, não deixar os negócios alavancarem ou irem para frente. E aí, o que a gente tem percebido hoje? Muitos advogados, inclusive, fazem parte do conselho de administração da empresa, do conselho consultivo. E, Cíntia, qual é a importância disso? A gente vai falar de desafios e oportunidades, e a gente sabe que, principalmente no mundo dos negócios, um bom conselho e bons conselheiros valem muito. Valem muito. Por quê? Porque o empresário, o empreendedor, a todos os dias ele está tomando decisão. Só que muitas vezes, quando essa decisão ela é feita com amadorismo, e a gente não consegue, muitas vezes, ter pessoas com expertises que já performaram ou que conseguem trazer um pouco dos desafios que a gente vai encontrar lá na frente, isso torna realmente as coisas muito mais difíceis. Como nós, além de sermos sócios, somos casados, então nós temos 2 sociedades que precisam dar certo, né? Uma delas é um juramento praticamente de morte, só termina com a morte. E aí, algo muito importante, acho que o Renato poderia falar isso, quando a gente vai escolher alguém para fazer uma sociedade, Renato. E aí, empreender sozinho é muito difícil. E não basta ter uma boa ideia. Dizem por aí que uma boa ideia é se você chacoalhar uma árvore. Na China, em qualquer lugar, vai cair um monte de ideia super parecida ou melhor com a sua. Então, a gente começa falando do empreendedorismo se eu vou procurar um sócio. O que você acha que seria assim, uma capacidade, uma característica? Para quem está nos ouvindo aqui, a gente provavelmente vai ter muito empreendedor, empresário que está ouvindo a gente, às vezes está pensando também em empreender, e às vezes a gente já pode alertar de algo que pode acontecer nessa jornada. O que seria uma característica, ou um documento, ou algo ali que a gente precisaria, às vezes, prestar atenção? Eu vejo que, assim, para você buscar um sócio, para ser ele vai ser seu parceiro, na verdade, né? Então, assim, ele tem que ter o mesmo sonho que o seu,
Ele tem que ter a mesma vontade que a sua de buscar, ele tem que ter persistência. E uma coisa que em vários cursos que eu já fiz e que eu entendo que assim, eu tenho que buscar uma pessoa que seja até melhor do que eu. Ele tem que estar agregando. Uma pessoa que agrega, ele faz com que você esteja sempre melhorando, buscando coisas melhores. Então assim, a sua empresa ela vai continuar progredindo. E o empreendedorismo de uma maneira fácil, eu vou dar um exemplo aqui para que todos nós entendamos. O empreendedorismo é mais ou menos assim, você está dirigindo um carro em alta velocidade. Ele precisa do quê? Ele precisa de combustível e você precisa saber o caminho que vai trilhar. Entretanto, você também tem que saber utilizar o freio e você tem que saber as regras de trânsito. Então, assim, o empreendedorismo e o direito é esse conjunto de regras que ajuda o empreendedor a não bater de frente com vários problemas. Então, essa é uma forma fácil da gente entender o empreendedorismo e de que forma que nós vamos usar o direito para conseguirmos entender essas regras que vai ditar a maneira com que a gente vai colocar a nossa empresa para rodar de uma forma fácil. E nessa parte jurídica, aqui, outro exemplo fácil que a gente pode dar é assim. Imagina que você cria uma marca para vender roupas na internet. E daí você começa a vender, tá tudo dando bem, tá tudo rodando, ganhando dinheiro, mas você esqueceu de uma coisa básica, que é o quê? Que é registrar o nome da marca. Aí você tá lá, rodou, tá um tempo trabalhando, a empresa ganhando dinheiro, aí um concorrente seu descobre que você não registrou a marca. Ele vai lá e registra a marca primeiro que você. E ele entra com o processo impedindo que você use. O que acontece? Você perdeu tempo, perdeu dinheiro e sua empresa está fadada ao fracasso. Você vai ter que começar do zero. Então, nós vemos que assim, o advogado ele pode te ajudar em todas as fases da abertura da empresa, conforme a empresa vai andando, até ela chegar ao sucesso. Mas precisa de alguém especialista na área, que conhece da área, para te ajudar com que a empresa ande. E aí, até antes de entrar nesse ponto, mas quando você falou de escolher essa característica do sócio, se a gente pensar num casamento, o sócio precisa ter valores muito parecidos com o nosso. Sim. Valores precisam ser iguais, habilidades precisam ser diferentes. Porque imagine que você vai empreender e todo mundo é comercial, todo mundo é operacional, não vai dar certo. Então, um precisa ser mais focado, ter uma expertise diferente. E eu acho que isso é uma visão que a gente precisa ter. E aí eu gosto muito de uma palavra quando eu falo de negócio. Intencionalidade. Intencionalidade. A gente pode começar do jeito que dá, porque é normal. Às vezes a gente tem uma super ideia e surgiu uma super oportunidade. Mas a partir do momento que a gente começa a entender que o negócio pode ser escalável, que esse negócio pode se estruturar, profissionalizar é o ponto crucial. E aí a gente vai se tornando muito mais um gestor que muitas vezes está entendendo sobre as pessoas, está entendendo realmente o que as pessoas estão falando sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, e a gente para de querer estar em todos os processos daquilo que envolve o nosso negócio. Então, falando até um pouquinho de desafios e oportunidades, nós temos um Brasil cheio de oportunidades, né? Nós temos Brasis dentro do nosso Brasil. Então, cada região ali, algumas oportunidades são sazonais, elas vêm, elas vão, mas a gente sabe que quando a gente consegue estruturar realmente esses pilares e o jurídico está fazendo parte, e não mais como aquele setor, né? Não dá para fazer, mas sim como aquele setor que vai te auxiliar. Como você vai chegar lá? Como você vai estruturar isso? E aí, uma coisa até que eu lembrei agora. Eu gosto muito, Renato, de ver negócios nascerem. Eu amo. Mas se tem uma coisa que me deixa muito mais feliz, é ver os negócios se manterem ao longo do tempo. Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala também de legado. A gente fala de legado. Ganhar dinheiro, fazer circular, serviços, produtos, é muito bom. Mas eu acho que o empreendedor, na sua natureza, essa vontade de vencer, de se preparar, de fazer esse planejamento, tem que ser muito maior. Olhando para o nosso cenário, nós temos insegurança jurídica, nós temos falta de profissionalismo, pessoas que estão no lugar errado dentro de muitas empresas, pessoas maravilhosas, na empresa errada, no lugar errado. Se a gente olhar, o que a gente poderia ver assim, o que você enxerga? Talvez
uma oportunidade, um desafio que a gente tem nesse cenário de empreendedorismo. Talvez o que as pessoas precisam se atentar? Para onde que as pessoas precisam olhar? Bom, eu acredito que assim, a pessoa que vai empreender, ela primeiro ela tem que saber as regras, e ela tem, primeiro, na verdade, ela tem que decidir qual que é o ramo que ela quer empreender. Porque muitas pessoas sonham, mas vão primeiro assim, vou procurar na internet, conversar com pessoas para ver o que está dando mais lucro. E nessa do que está dando mais lucro, ela não tem nenhuma afinidade com a área e não vai dar certo. Eu já passei por esse problema. Antes de eu começar a advogar, meu sonho era empreender. Eu queria ter uma empresa. Fui, procurei, conversei com várias pessoas e na época tinha um ramo que estava dando muito certo em várias localidades do país. O lucro era altíssimo, todos diziam que era alto, e eu comprei essa ideia. Fui lá, fiz o contrato com a franqueadora, abri a empresa, aí na prática eu vi que aquilo não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com a minha formação, que era direito. Eu precisava de muito funcionário, precisava de muita mão de obra, e o Brasil já há muitos anos passa por essa escassez de mão de obra. Então assim, foi muito difícil. Eu não criei um caixa por um período necessário ali de 6 meses, não tinha criado esse caixa. Então, o que aconteceu? Não planejei. Na época, eu já era advogado, mas eu não conhecia dessa área tão bem. Também não me aprofundei na área jurídica, na legislação, na forma de contratar funcionários. O que aconteceu? Fui fadado ao fracasso. Quebrei uma empresa. A partir dali, eu fui buscar o quê? Fui buscar me especializar na minha área de formação, que é o direito. A partir de que eu me especializei, busquei a área que eu queria, montei meu escritório. Na época, a minha esposa, Cíntia, ainda era minha namorada. Posteriormente, ela terminou a faculdade, nós nos casamos e decidimos montar o nosso escritório. E nós juntamos já o tempo que eu tinha de formado com a experiência que ela tinha em um outro escritório, que é um escritório bem grande na nossa cidade, um escritório renomado, um escritório que a gente sabe que são pessoas éticas e que conhecem muito do direito. Ela pegou toda a experiência dessas pessoas com quem ela trabalhava e trouxe para a gente. Então nós agregamos o tempo que eu tinha, a experiência dela, a força de vontade dela, que estava acabando de entrar na área jurídica. Então assim, a gente juntou o útil ao agradável. E dali nosso escritório, graças a Deus, bombou. E logo posterior nós fomos buscar o quê? A formalidade. Fomos atrás de um contador, que eu acho que é uma pessoa extremamente importante para estar junto com o empreendedor, tão quanto o advogado, trabalhando unido, faz com que a empresa realmente cresça muito bem. Nós fomos formalizando todas as áreas, fomos nos especializando, e aí nós vimos que realmente aquele sonho de ter um escritório, de empreender, virou realidade. E nós já estamos aí. Eu já estou desde 2009, a Cíntia também está comigo nesse caminho, então nós já estamos aí há mais de 15 anos no mercado e graças a Deus a gente tem tido sucesso em todos os nossos processos praticamente. Só que nós trabalhamos com estudo, nós nos dedicamos, nós tentamos atender o nosso cliente da forma mais rápida e da melhor forma possível, tanto fisicamente como hoje através da área digital, videoconferência, a gente marca reunião, a gente conversa, a gente estuda o caso, a gente coloca o cliente junto com a gente para estudar o caso e mostrar quais são as melhores decisões, ele nos ajuda a decidir, lógico que na parte que chega ali, que é a parte do direito, a gente que decide o melhor caminho, mas ele está sempre participando com a gente de todo o processo. E isso que o Renato está falando, assim, parece que a gente volta no tempo e lembra todo esse nosso começo. Eu acho que muita gente ainda não entendeu que quando a gente fala realmente nessa palavra empreendedorismo, a gente está falando de um atleta de alta performance. Com certeza. Então, não é até dar certo, é continuar dando certo. Então, para a gente conseguir ter uma vida que nunca, jamais vai ser equilibrada, mas uma vida boa, saudável, uma vida que seja sustentável, e os negócios precisam serem sustentáveis, a gente precisa treinar, a gente precisa cuidar do espiritual, a gente precisa cuidar do emocional. E aí tem muita gente nessa enxurrada hoje que a gente tem muita informação, mas a gente não consegue transformar informação em conhecimento. E aí está um desafio para o empreendedor.
Se você pegar esse podcast agora, eu acho que se você pegar papel e caneta, você vai conseguir tirar muitos insights do que a gente está falando. Só que insights sem aplicação prática é só informação. E talvez você perdeu 20 minutos, meia hora ou 1 hora do seu tempo. Porque uma boa ideia não muda nada. Sim. Agora a gente precisa levar isso para o campo da execução. E aqui, hoje, a gente vê que no nosso negócio, o nosso core inicial é serviço jurídico. A gente faz assessoria, a gente trabalha com processo. Mas o nosso core depende de gestão. O nosso core depende de um pilar que é o financeiro. Depende do outro pilar que é o marketing. Depende de outro pilar que são todos os stakeholders que estão de alguma forma envolvidos. São os nossos parceiros, são os nossos clientes. Então, tem uma frase do Bolt, Renato, que eu lembro que ele diz assim, que ele treinou 4 anos para ele correr 4 segundos. E tem gente que desiste no primeiro mês. E aí a gente sabe que essa jornada do empreendedorismo, e por isso que eu trago assim, esse pilar de sustentabilidade, eu acredito que negócios foram feitos para durar. Sim. Negócios, a gente precisa estruturar ele de uma forma que se eu quiser sair da sociedade, se eu quiser ir fazer uma outra coisa da minha vida, o meu negócio está tão estruturado que eu posso simplesmente passar do jeitinho que ele está. Ah, mas não vai ter as mesmas características. Meu amigo e minha amiga, nós temos empresas no Brasil centenárias. Nós temos escritórios de advocacia centenários. O que significa isso? O fundador já morreu faz tempo. Mas a cultura, aquilo que se acreditava que era o mais importante, continua ali. Lembrando que grande parte das nossas empresas são o quê? Familiares. Segundo o estudo do IBGE, 90% das nossas empresas têm esse perfil familiar, sendo que o PIB é 70% de empresas familiares. Então, quando a gente fala de negócio, de empreender, eu não estou falando só de circular dinheiro. Eu estou falando de família, eu estou falando de emoção. É por isso que quando a gente pensou no BVR Connect, a gente falou assim, gente, mas não é só sobre direito. Não é só sobre direito. É direito, são pessoas e são negócios. Todo mundo paga boleto? Todo mundo paga boleto. Mas todo mundo também faz outras coisas que deixam a gente feliz, que traz satisfação para o nosso dia a dia. Eu só acho que, assim, esse assunto aqui, eu acho que a gente não conseguiu falar nem metade do que a gente preparou. Então, que a gente realmente vai precisar, talvez, de, não sei, mais uns 2, 3 encontros para a gente trazer mais pilares desse empreendedorismo. Mas se a gente pudesse já agora, né, e partindo assim para o final, e a gente deixar talvez aqui algo para as pessoas refletir, que a gente não pode ver aquele meme lá que era meu sonho. Era meu sonho, sem planejamento, sem estruturação, vai ser só um sonho que pode custar muito. Pode custar a sua família, pode custar toda a sua reserva financeira e pode, inclusive, custar o seu futuro. Então, empreender é maravilhoso, mas não é fácil. Empreender é você acordar animado porque você tem uma reunião maravilhosa e depois à tarde você está extremamente chateado porque um cliente não ficou, às vezes, feliz, contente com o seu serviço ou com aquilo que você ofereceu e no outro dia você vai ter que acordar não dependendo de motivação. A gente tem que ter algo maior, que aí a gente pode falar de propósito. Então, Renato, pra gente, assim, finalizar, e eu me vejo, sou uma empreendedora nata. Acho que durante toda a minha vida, eu sempre estava ali na faculdade, eu vim de colar, eu vim de roupa, e apareceu uma oportunidade. A gente precisa medir o risco, o quanto que isso der errado vai me custar, mas eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou ver como é essa área, eu vou chamar pessoas para estarem junto comigo nessa jornada, e aí ecossistema é algo muito importante. A gente precisa beber da fonte da nossa área, mas a gente precisa buscar conhecimento fora e aplicar dentro do nosso negócio, e isso é uma habilidade que poucos têm. Porque você transforma informação em conhecimento prático. Então, se a gente pudesse deixar aqui para os nossos clientes, amigos, parceiros, ouvintes agora, né, assíduos aí do BVR Conecta, sobre vale a pena ainda investir no empreendedorismo? Com certeza vale. E eu vou deixar algumas dicas rápidas para quem pensa em empreender, continuar o seu sonho e para que esse sonho não se perca com o tempo e a falta de conhecimento. A primeira seria o quê? Escolher qual ramo você quer trabalhar, conhecer mais dele. Posteriormente, você precisa formalizar a sua empresa, decidir se ela é um MEI, se é uma EPP, se é uma empresa limitada. Isso aí você vai
sentar com o seu contador de confiança, conversar com ele, ele vai te falar a melhor forma que você deve escolher. Posteriormente, você precisa ter contratos claros. Você tem que ter um contrato de formalização da empresa, ter um contrato com o seu sócio, decidir o que cada um vai fazer na empresa, qual que é o setor que cada um vai cuidar, qual tem mais, quem consegue se entender melhor com aquela área. Você vai fazer contrato com seus clientes, contrato de compra e venda, tem que ter tudo formalizado para não ter problemas posteriormente. Você vai ter que ter contrato com seus fornecedores, com as pessoas que te fornecem os bens que você vai vender. Então, assim, tem que estar tudo bem detalhado para que você não seja pego de surpresa. Posteriormente, você tem que fazer o quê? É aquela história que eu falei lá da loja online. Você precisa registrar sua marca e a propriedade intelectual. Porque senão outra pessoa vem, dá um despertinho e leva tudo aquilo que você trabalhou para construir. Ela registra a marca, leva o nome e traz até os clientes junto dela. Posteriormente, a gente tem que cuidar também do quê? Questões trabalhistas, que é o quê? Formalizar e registrar todos os funcionários, para que não saia mais caro. Posteriormente, tem que pagar todas as multas trabalhistas, porque você não teve reconhecimento. Precisa que a pessoa vá à Justiça do Trabalho pedindo reconhecimento de vínculo de emprego. Então, assim, uma coisa que a gente vê aqui no escritório, assim, o empreendedor nos procura, a gente passa tudo o que ele precisaria fazer e fala, mas doutor, isso vai sair muito caro. Daí o que a gente fala para ele? Pode sair muito mais caro um processo, que é caro e demorado. E o exemplo que a gente pode dar é que é assim, você compra um carro e você nunca quer trocar de óleo. E daí o que acontece? Quando estoura o motor, sai muito mais caro fazer um motor novo do que trocar apenas o óleo. Então isso é uma dica prática para vocês. E aí, se eu pudesse deixar o meu recado final, empreendedorismo não combina com amadorismo. Com certeza. Empreender significa estratégia, significa planejamento, significa realmente a gente ter essa visão de futuro e a gente saber como a gente vai fazer isso. Então, a gente precisa estruturar o nosso sonho. A gente precisa realmente olhar para aquilo que a gente um dia desejou e testar. Mas até para testar, a gente precisa ter um plano de ação. E aí eu não consigo, né? A gente sabe que o empreendedor, quando ele começa, ele tá no tático, ele tá no operacional e ele tá no estratégico. Tudo bem começar assim. Mas se a gente continuar dessa forma por 10, por 15 anos, a família foi embora, a saúde foi embora e o negócio também vai embora. Porque não se sustenta alguém trabalhando às vezes 12, 14 horas. E aí não é o tanto que a gente trabalha, é trabalhar certo. E aí a regra de Pareto acho que define muito isso. 20% do nosso esforço tem que ser responsável por 80% do nosso resultado. Nunca o contrário. Então, assim, a gente, com muita alegria no coração e que um tema que deixa a nossa cabeça realmente assim, cheia de ideias e de questões práticas, porque é o que a gente lida todo dia no escritório, é o que a gente vê. A gente espera que vocês transformem essa informação em conhecimento prático. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e a gente se encontra no nosso próximo encontro. E não se esqueça, se você quer ser empreendedor ou se você sonha vir ser empreendedor, deixe bem gravado na sua cabeça. O jurídico não é o seu inimigo. Ele é seu parceiro para que o seu negócio se sustente, tá? Então, um abraço a todos e até o nosso próximo BVR Conecta.